Vou usar o tempo de liderança para falar dessa onda de calor e dessa pauta que é a emergência climática, mudanças climáticas e eventos extremos em decorrência dessas mudanças que estão cada vez mais frequentes. É um assunto recorrente nas minhas falas aqui nas sessões, até porque nosso mandato fez audiência sobre a questão climática já no primeiro ano do mandato. A gente fez também vários pedidos de informação, indicação para a Prefeitura, inclusive um relatório que foi entregue diretamente para a Prefeitura, no sentido de encaminhar as discussões dessa audiência pública sobre a questão climática. E, nos últimos dias, a gente tem sofrido, eu acho que todo mundo tem sentido na pele. Eu gosto sempre de lembrar que quem mais sofre são as populações periféricas, as populações pobres, os trabalhadores braçais, aqueles que trabalham no sol, mas não só esses, os professores também, as crianças nas salas de aula, uma série de coisas que, para a gente, é muito tranquilo, mas que com as ondas, né, porque essa não é a primeira, mas essas ondas de calor cada vez mais frequentes, esses eventos extremos. A gente teve aqui no último mês algumas chuvas que duraram pouco tempo, mas que causaram alagamentos em vários pontos da cidade, trouxeram prejuízos aí, individuais, mas coletivos também. A gente tem aqui na cidade uma indicação, na verdade, a gente já fez ela, eu acredito que por 2 vezes, sem contar a própria audiência pública que encaminhou também como sugestão. Nós já fizemos para a Prefeitura de Americana a indicação, já tivemos uma conversa, ou algumas conversas, sobre a necessidade de sair como protagonista nesse sentido e instituir um comitê de mudança climática na cidade, igual Piracicaba e tantas outras cidades fizeram. Na verdade, a gente tem um dado que é alarmante, apesar de todo o protagonismo do Brasil, sobretudo agora a partir com a retomada, né, dessa perspectiva de valorização do meio ambiente, de combate a essas mudanças climáticas, tanto em relação aos efeitos dela, quanto àquilo que também a produz, ainda que haja hoje, muito por conta também dessa liderança do presidente Lula, um protagonismo do Brasil nesse sentido da agenda climática a nível mundial, infelizmente, no Brasil, são pouquíssimos os municípios que têm uma política pública própria, a nível municipal, para regulamentar esse tipo de ação, para fazer aí estimativas em relação à emissão de gases de efeito estufa, para fazer um planejamento estratégico para lidar da melhor maneira com os efeitos, né, desses eventos climáticos extremos. E a gente tem nessa semana, hoje, um dado muito alarmante, que nós estamos vivendo um período do ano com uma temperatura que está 5 graus acima da média, que é comum para esse período, né, historicamente. Aí. E a Americana ela tem uma questão muito particular nesse sentido, que é uma população grande, né, acima da média do estado de São Paulo, de pessoas idosas, que são um dos grupos que mais são afetados, que mais são impactados com os efeitos desse calor, dessas ondas de calor, e que estão expostas, né, estão vulneráveis. A gente não tem, sem ter essa política municipal, sem ter um comitê ou um grupo de trabalho específico para tocar essa pauta e fazer aquilo que é super importante para qualquer política pública, que é um diagnóstico preciso do cenário que a gente tem aqui na cidade, a gente não vai conseguir lidar com isso da melhor maneira, da maneira justa, que é atendendo quem mais precisa. A gente teve nos últimos 60 dias, algumas tempestades aqui na cidade que demandaram a ação da Defesa Civil, que trouxeram esses prejuízos individuais, e a gente entende que ter esse comitê de gestão climática, de emergência climática, pode ajudar a cidade de Americana a estar mais preparada e fazer ações mais eficientes nesse sentido, tanto do pós, né, dos efeitos da emergência climática, quanto também para fazer a nossa parte, fazer a nossa lição de casa e reduzir a nossa contribuição enquanto município em relação a emissões de gases de efeito estufa, que têm um impacto global, não só na nossa cidade.